Na década de 1820, ocorreram movimentos de contestação ao retorno das monarquias absolutistas após a queda de Napoleão. Isso foi chamado de Primeira Onda Revolucionária. Claro que as tropas da Santa Aliança reprimiram com muita dureza qualquer tentativa de rebelião. Ao mesmo tempo, forças da oposição reagiram em defesa dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade sonhados e difundidos a partir da Revolução Francesa. Na década seguinte, o movimento mais intenso ia tomar conta de toda a Europa e ia fazer tremer as monarquias ancoradas na ordem do antigo regime. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e nós vamos falar sobre as revoluções liberais da década de 1830, o que ficou conhecido como Segunda Onda Revolucionária. Essa segunda onda revolucionária ia ter um impacto muito maior sobre as monarquias europeias. De novo, a França foi o centro dos acontecimentos. O Congresso de Viena tinha decretado: tudo será como antes, ou seja, restituir as monarquias a quem de direito. As tropas da Santa Aliança ficaram em prontidão e na França, quem assumiu o trono foi Luís XVIII, irmão daquele Luís XVI que tinha sido guilhotinado pela Revolução Francesa. Naquele contexto político, três grupos defendiam projetos diferentes. Olha só. Em primeiro lugar, os ultra-realistas. Eles queriam a restauração do antigo regime, o retorno dos privilégios, a submissão dos camponeses, em suma, a velha ordem absolutista. Em segundo lugar, os constitucionalistas. Eram senhores da alta burguesia que queriam um regime constitucional com valores universais. E por fim, os liberais. Esse era o grupo que fazia mais gritaria e de oposição mais radical, muito apegados ao modelo da Revolução Francesa e um pessoal que tinha muita saudade dos tempos de Napoleão. Esse Luís XVIII chegou até a jurar uma constituição de inspiração britânica com sistema bicameral e tudo. Tinha duas câmaras, a Câmara dos Pários, onde os caras eram indicados diretamente pelo rei, e a Câmara dos Deputados, onde o voto era censitário, só votava quem tinha dinheiro. Numa população de 33 milhões de habitantes, menos de 100 mil pessoas tinham direito ao voto. Eram latifundiários e uma alta burguesia de posição muito conservadora. Tão conservadora que eles começaram a perseguir ferozmente qualquer um que fosse da oposição. E isso resultou em massacres que foram chamados de Terror Branco. A França estava de novo mergulhada no caos. O Luís XVIII, para tentar resolver o problema, dissolveu a Câmara e deu posse a um pessoal de uma ala mais moderada. Só que a turma que foi afastada jurou vingança e prometeu uma oposição radical. A essa altura, a França já tinha limpado a sua barra de reino revolucionário e era vista como irmã pelo pessoal da turma do Congresso de Viena. Não era nem mais vigiada pelas tropas da Santa Aliança. Com a morte de Luís XVIII em 1824, tudo iria mudar. Até porque quem ia assumir o poder era o seu outro irmão, Carlos X. Esse Carlos X era ultraconservador, defensor do retorno do absolutismo e retorno dos privilégios do clero e da nobreza. Enquanto isso, a França ia entrando numa crise econômica profunda. Sabe o que a monarquia faz? Ela aumenta impostos, o que só aumenta a insatisfação de todo mundo. O tempo foi passando e em 1830 vão ocorrer eleições para o parlamento. Sabe quem é que levou a melhor? A oposição liberal. Claro que o Carlos X não ia deixar barato. Sabe o que ele fez? Ele estabeleceu medidas repressivas, perseguiu a oposição, fechou a Câmara e estabeleceu a censura. Isso gerou uma forte revolta popular. As ruas de Paris foram tomadas por barricadas, e isso foi chamado de Jornadas Gloriosas de Julho. Esse movimento foi orquestrado pela alta burguesia e pelo duque Luís Filipe de Orleans. A cidade de Paris tinha se transformado num barril de pólvora prestes a detonar, e detonou. O povo lutou bravamente durante 3 dias contra as tropas do governo. A literatura faz várias referências a essa memória heróica. Um exemplo é a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Nela, o personagem Marius Pontmercy aparece lutando nas Jornadas Gloriosas. A coisa ficou tão feia que o próprio rei Carlos X achou que era melhor empreender uma fuga estratégica. Ele bem lembrava o que tinha acontecido com Luís XVI.
Com a fuga do rei, quem assumiu o trono foi Luís Filipe, Duque de Orleans. Ele foi conhecido como rei burguês. Isso porque ele fomentou o desenvolvimento industrial, promoveu acordos com a Inglaterra e apoiou reformas liberais. Por outro lado, tem uma força surgindo e se desenvolvendo em toda a Europa. Um espectro ronda a Europa. Sim, o movimento operário começava a desenvolver sua consciência de classe e começava a gritar para todo lado em defesa de direitos ao trabalhador. Os eventos da França respingaram em toda a Europa na forma de rebeliões liberais e nacionalistas. A Bélgica viu a independência da Holanda ainda em outubro e logo eles trataram de adotar um sistema constitucional. A Itália viu diversas rebeliões em 1830, mas foi socorrida pelas tropas da Santa Aliança. Ali surgiram sociedades secretas lideradas por homens como Giuseppe Mazzini e Luigi Rossetti. Eles lutavam contra a dominação austríaca e pela unificação da Itália na forma de uma república. Isso foi chamado de Risorgimento. A Alemanha também viu o despertar de aspirações liberais. O Congresso de Viena criou ali a Confederação Germânica, composta por 39 estados. Alguns já tinham até a sua constituição, mas as tropas da Santa Aliança vieram e restauraram ali o antigo regime. A Polônia também ensaiou a sua revolução, mas logo ela conheceu a fúria do Império Russo de Nicolau II, que acabou com a festa. Esses foram alguns dos principais eventos da febre que se espalhava pela Europa na década de 1830. O que se viria em seguida seria conhecido como a Terceira Onda Revolucionária, um grande movimento que ficou conhecido como Primavera dos Povos. Dessa vez, os impulsos liberais e nacionalistas seriam mais intensos, mas isso é assunto para uma outra conversa. A gente fica por aqui. Eu espero que tu tenha gostado. Aproveita e visita o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo aí. Não esquece, quem conhece história, entende melhor o mundo. Um abraço e obrigado.